Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. O meu nome é Luís Corte Real. Como sempre, tenho comigo o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva, companheiros de aventuras aqui no Bancast. E temos um convidado que se vai estrear connosco, o Jorge Palinhos, que nos vem falar daquele que eu penso que é Jorge, é um dos teus autores favoritos. Sim, é. Então, queres anunciar quem é o monstro? Mas atenção que eu não sou especialista nele, no Stanislav Lem, porque o homem escreveu que nunca mais acabava, ainda por cima a maior parte das obras dele nem sequer estão traduzidas para português e muitas vezes nem sequer estão traduzidas para inglês. Pois é, isso Há eu uma tenho série visto, delas alguns que também livros não que são não estão fáceis de traduzidos. encontrar. Então, Stanislav Lem, quem é que foi o Stanislav Lem? Para além de ter o apelido mais espetacular dos escritores de Lem, de ficção científica, quem é que foi? Porquê que achas espetacular o apelido? Lem, 3 letras, Lem. Parece um pen name, mas é o nome mesmo dele, não é? É, sim, claro. Herdou do pai. Então, o Stanislav Lem foi um escritor polaco que, curiosamente, nasceu numa cidade que, quando ele nasceu, era polaca, hoje é ucraniana. De modo que volta e meia aparece nas notícias que é a cidade de Lviv, ou Lvov, não sei exatamente como é que se pronuncia, que no meio daquelas confusões todas da Segunda Guerra Mundial acabou por mudar de mãos naquelas fronteiras muito fluidas que há na Europa de Leste. E ele nasceu dentro de uma família judia, embora é uma família que estava completamente integrada na cultura polaca já. E eu acho que há uma série de episódios na vida dele que são assim bastante marcantes. Um deles é um episódio que ele não viveu, mas que ele conta num artigo que escreveu para uma revista americana, que é de que o pai era oficial do exército polaco e que a dada altura, numa guerra que houve entre a Polónia e a Rússia, por volta dos anos 1920, o pai foi preso pelas forças russas e, como era normal, sendo oficial, era suposto ser fuzilado. Só que, quando estava a ser levado para a prisão, houve um barbeiro judeu que o reconheceu como sendo judeu. Então, como era o barbeiro dos oficiais, conseguiu interceder pelo pai do Stanislav Lem, acho que se chamava Samuel Lem, e por isso ele foi culpado e conseguiu voltar para casa. Eu acho que é uma história interessante porque é meramente acidental, não é? Ou seja, nós estamos a falar de um escritor que, não se desse o caso de o pai não ter sido visto por um barbeiro quando estava a ser levado para a prisão, se calhar não teria existido esse escritor. Não teria nascido. Não Mas teria nem por isso quis ser barbeiro, quis ser escritor. Sim, parece desde muito cedo. Perdeu-se um mau barbeiro, ganhou-se um bom escritor. Assim, hoje em dia um bom barbeiro pode fazer muito dinheiro, de facto. Eu vou fazer aquele clichê que se calhar também estava já a pensar nele, que é isso aconteceu em Lviv, imaginemos o que é que não os escritores que não vão nascer nas próximas décadas com tudo aquilo que está a acontecer na Ucrânia, mas pronto, fica assinalado. É bem provável, sim. Isso não é devido, não é? Aliás, isso viu-se foi especialmente na Primeira Guerra Mundial, em quantidade de escritores que se perderam nas trincheiras. Mas pronto, eu contei esta história porque acho que é importante para entender um elemento que é muito forte em toda a obra do Stanislav Lem, que é a importância do acaso, da aleatoriedade. Isto é, ele muitas vezes nas obras aborda justamente a questão da aleatoriedade, até que ponto é que as coisas acontecem de uma forma racional ou acontecem por aleatoriedade, uma espécie de teoria do caos que se gera e que nós não conseguimos controlar. Aliás, ele tem um policial de ficção científica que é curioso, porque é um investigador, um detetive que é um astronauta, que está a investigar uma série de assassínios de milionários, e ele não está a investigar quem é que matou os milionários, está a investigar se eles foram mortos por uma pessoa especial ou se é um mero acaso que eles tenham morrido todos. Que eu acho que é uma história muito mais perturbadora do que a maior parte dos policiais que nós conhecemos. Porque, portanto, a lógica inerente do policial, não é? É haver sempre um culpado,
Nós estamos sempre à espera que haja um culpado. Mas é muito mais assustador que não exista um culpado. Que as coisas aconteçam só porque sim. Ok, sim, é bem diferente. Há um filme assustador nessa ótica, que é o Cubo. Se vocês sabem, o Cubo tem exatamente isso. E faz lembrar o Leme, de facto, toda a atmosfera. Que é de facto uma máquina maquiavélica que ninguém quis construir. Foi construída quase por acaso, não é? Quase pelo sistema, não é? E eu lembrei-me disto não só pelo sentimento lemiano, digamos assim, que aquele filme tem, mas porque o Lem também tem um quase que adota essa atitude antissistema na sua escrita, não é? Apesar de falar do sistema de uma forma geral. Ou estou enganado? Sim, não, quer dizer, não sei o que é que queres dizer com sistema. Eu, na Ok. verdade, acho que a escrita dele é muito anti-vários sistemas. E um desses, se calhar, é esse sistema racional de que nós acreditamos que a nossa racionalidade consegue fazer-nos entender a maior parte das coisas que estão à nossa volta. Mas eu acho que, e é isso que me fascina mais nos livros dele, é que quando leio os livros dele, aquilo que eu sinto é que fica a compreender ainda menos da realidade. Que há sempre aquela coisa do... parece estar tudo a ser encaminhado para algo que faz sentido, depois de repente começamos a perceber que as coisas não fazem realmente sentido. E se calhar podemos começar logo a falar do Solaris, não é? Que é a obra dele mais Estava a famosa. pensar nisso, porque de alguma forma o Solaris, a certa altura, parece também um romance policial, não é? Estamos a tentar perceber quem matou, quem é que está a matar, etc. E de facto acaba por ser uma coisa completamente fora da possibilidade, não é? Da imaginação possível. É nesse sentido Sim. também que eu estava a ver o antissistema, estás a perceber? É como, Sim, exatamente, eu estou de acordo. Hum. Porque depois de repente damos conta de que aquilo que nós estamos à espera, que haja ali alguma coisa que seja racional, que nos faça perceber o que é que está por trás daqueles comportamentos bizarros, e depois de repente a solução ainda mais estranha do que aquilo que nós estamos à espera, não é? Em que é, não sei se posso revelar estas coisas, porque, mas acho que já é um romance suficientemente conhecido, de que no fundo... Eu acho que nós somos aqui conhecidos por spoiler tudo em par de botas. Aí, E principalmente porque nenhum dos filmes toca nisso. E eu acho que isso é importante. Para mim, o grande momento revelador do Solaris é precisamente o fim, em que tu, de facto, de repente percebes o que é, ou melhor, tu percebes aquilo que desconheces. Porque, de facto, tu ao enfrentares aquele ser, pronto, Jorge, depois deixo-te a ti a incumbência. Não, à vontade. Aquele momento de contacto no fim, o personagem tem um momento de contacto com algo extraterrestre que não sabemos se é uma inteligência ou não. Ou se pode ser apenas uma reação somática. Claro, porque é isso que é interessante, é que aquele extraterrestre é verdadeiramente extraterrestre, não é? É o verdadeiro alienígena, porque nós estamos muito habituados àqueles extraterrestres americanos, que são assim uma espécie de figuras humanoides, mas um bocado diferentes, e os extraterrestres do Stanislav Lem raramente são humanoides. São coisas sempre muito mais estranhas do que aquilo que nós conseguimos imaginar, porque efetivamente ele joga com o dado, que eu acho que é até científico, de que nós acharmos que a inteligência que poderá existir noutros planetas será semelhante à nossa, é apenas egocentrismo humano. É acharmos que nós, tudo aquilo que existe no universo tem de ser parecido connosco, quando na verdade não tem. Essa questão desses alienígenas faz-nos lembrar um bocadinho um tema que nós já explorámos várias vezes aqui, que é a questão do world building, e como muitos autores se limitam por exemplo, a fazer como Star Wars, por exemplo, todas as espécies alienígenas são humanos pintados com uma cor diferente e com os apêndices em sítios distintos. E não é o que o Lovecraft faz, por exemplo, e pelo que me parece não é o que o Lem faz.
Sim, não é o que o Lem Aliás, faz. até ia mais longe. O Lem faz world building com alienígenas. Ou seja, os próprios mundos são... Mas eu concordo, eu acho que na obra dele o mais importante até é o world building do que, sei lá, as personagens. Eu, por exemplo, não tenho assim nenhuma personagem que seja memorável nos livros dele. Aquilo que é mais interessante é justamente a criação das hipóteses do universo. Mas é curioso falar do world building porque ele começou justamente pelo world building. Ele começou a escrever inventando mundos. Aliás, mais do que mundos, ele começou por a falsificar documentos. Aparentemente o pai deu-lhe uma máquina de escrever. Ele escreveu sempre em máquinas de escrever, que hoje parece-nos assim uma coisa já um bocado da Revolução Industrial, não é? Não consigo imaginar-me escrever numa máquina de escrever. E ele, nessa máquina de escrever, ia escrevendo e inventando documentos de mundos imaginários. Inventando passaportes falsos, documentos falsos, testemunhos falsos, coisa que aparentemente depois lhe foi muito útil quando Lviv foi tomada pela Alemanha nazi e de repente a família ficou em perigo por serem de origem judia. Então ele falsificou documentos para a família toda, o que foi que permitiu que depois a família sobrevivesse à Segunda Guerra Mundial, pelo menos a família próxima dele. O que é, na verdade, outro acaso, não é? Como é que alguém Exatamente. que parte de uma brincadeira de adolescência, não é? De estar a inventar mundos, de repente acaba por descobrir que aquilo pode salvar vidas. O Lem teve uma vida... Isso é uma lição muito importante e toda a gente devia saber isso. A ficção científica salva vidas. Eu acho que sim, não só salva vidas, como pode mudar o mundo, muitas vezes. Aliás, nós estamos a assistir isso neste momento, em que toda esta história do SpaceX, de Elon Musk, é tudo fruto da ficção científica que ele leu quando era adolescente. Mas isso E a é compra claríssimo. do Twitter foi quando ele leu 1984, se inspirou. Talvez, já não faço ideia qual é que é a razão da compra do Twitter, na verdade. Sim, já o Orwell dizia: quem controla as redes sociais controla o passado. Quem controla o passado controla o Facebook. É uma coisa assim que ele disse, não foi? É provável que Mas, seja olha, válido ainda. voltando ao Lem e ao world building, ao mesmo tempo, ele parece ter uma ligação muito próxima com aquilo que se está a passar à sua volta, não é? Porque tu sentes no Solaris essa sensação. Aliás, eu nunca vivi numa ditadura, nem mesmo em Portugal, não é? Eu nasci em 71, não faço ideia de como é que era antes, só do que me contaram, não é? E não imagino sequer uma ditadura ainda mais, suponho eu, ainda mais maquiavélica como a União Soviética. Mas essa sensação de que a nossa vida não está nas nossas mãos, que a nossa vida pertence a um acaso ou a uma coisa maior do que nós, não é? Que nós nem sequer conseguimos imaginar muito bem, parece-me que está muito ligada a esta ideia da União Soviética. E isto eu estava até a lembrar-me do outro livro dele, que é o Fiasco, não é? Onde claramente está ali a Guerra Fria, não é? Nós nunca vemos muito bem as fações, mas é como se a Guerra Fria nos dominasse para além do que o que a gente consegue sequer compreender, não é? Quase que não se consegue comunicar sem criar uma guerra. Epá, e eu estou a falar nisto e estou a ter arrepios e a pensar no que se está a passar agora, mas pronto, comenta lá, eu vou calar-me. Sim, eu estou de acordo. Aliás, que boa parte das obras dele são inspiradas por ver, não na União Soviética, mas no regime comunista, não é? Na Polónia comunista, que, tanto quanto sei, acho que era um bocadinho mais livre do que a União Soviética. Mas, tal como tu, também nunca vivi debaixo de uma ditadura, só conheço, por via indireta, por via do Orwell e do Aldous Huxley e de outros autores, mas é curioso que o Stanislav Lem achava que o retrato que o Orwell fazia no 1974 não estava correto. Que aquela ideia da opressão contínua e deliberada não era verdadeira para o Lem. Para o Lem, no fundo, o sistema do comunismo funcionava mais por uma espécie de máquina a funcionar sozinha. Isto é, criava-se o sistema e a partir do momento em que esse sistema se tornava uma espécie de fé,
acho que ele até fala justamente que o problema era a política transformar-se numa fé, é que as coisas começavam a tornar absurdas e estranhas. Não é que os dirigentes e as pessoas quisessem oprimir, é porque o próprio sistema, a certa altura, gerava essa opressão e esse tipo de comportamentos. E ele até fala nisso em vários livros, há até um deles que eu acho que é um retrato mais evidente de todo esse regime, que está traduzido em português, uma edição antiga já da Caminho, que é Memórias Encontradas numa Banheira, que é justamente a história de uma... Aquilo é um livro bastante estranho, no fundo é um relato que é suposto falar do futuro em que toda a escrita se perde e só há um único documento que é encontrado que fala justamente de uma casa, de uma grande casa, um grande edifício burocrático onde está cheio de serviços e em que nessa altura ninguém percebe muito bem o que é que fazem aqueles serviços. Cada um deles parece ter uma função muito importante, mas que não leva a nada. E boa parte do trabalho desses serviços é basicamente boicotarem-se uns aos outros e impedirem os outros de trabalhar. E aqueles serviços ou departamentos vão se tornando cada vez mais estranhos. A certa altura, os departamentos só têm letras. Ou seja, nós nem sequer percebemos qual é que é a função deles. Mas continuam a existir e continuam a ter uma função própria. E isso é uma coisa que eu acho também interessante no Lem, é que as obras dele, mesmo dialogando com o seu cotidiano, com aquilo que o rodeava e até com a sua própria autobiografia, então são também obras também muito literárias, em que dialogam com outros autores. Por exemplo, este livro que eu acabei de falar, eu acho que é muito claramente inspirado no Castelo do Kafka. Não sei se... que é também... Depois, eu também pensei logo nisso. Que é um livro que eu adoro. Foi dos primeiros, acho eu, que li do Kafka. E é um livro arrepiante que eu adoro, mas que para as pessoas que não conhecem é a história de uma personagem em que existe... chamado Capa, todos eles personagens se chamam Capa. Que vive numa cidade onde onde a elite vive num castelo ali perto e ele passa o livro todo a tentar chegar ao castelo e nunca consegue, não é? Sim, porque o pormenor interessante é que ele foi contratado pelo castelo para trabalhar, acho que para ser agrimensor, e ele quer que lhe explique o que é suposto fazer e nem ele explica o que é suposto fazer. Então ele está a tentar chegar ao castelo para lhe explicarem qual é que é o trabalho dele. Eu lembro-me do Fiasco. O Fiasco foi o primeiro livro do M que eu li, já li há muito tempo, já não me lembro de muita coisa. Mas o Fiasco tem aquela coisa que é uma nave espacial que chega a um planeta que tenta comunicar com a população, mas existe uma guerra entre duas fações no planeta. E qualquer coisa que alguém na nave espacial tente fazer é entendido como agressão por uma ou por ambas as fações. Uhum. E por isso nunca a comunicação torna-se impossível também, não é? Há ali uma tentativa e é por isso que eu me estava a arrepiar há bocadinho, porque parece... Nós estava há bocadinho a ver nós gravamos isto à noite, não é? Eu estava ali há bocadinho, antes disto, a ver as notícias, a ver a situação em que nós estamos com a Ucrânia, com o Putin, e há também essa sensação, que é quase como se nós estivéssemos encurralados de encontro a uma situação qualquer em que, seja o que for que se faça, quer não se faça nada, quer se faça alguma coisa, parece sempre que estamos a agredir alguém. E que isso é perigosíssimo, não é? E eu lembro-me dessa sensação na Guerra Fria, não é? Acho que todos nós passámos um bocadinho, sabemos um bocadinho o que é viver no medo do frio nuclear e do gelo nuclear, e sentimos aquela situação de que a qualquer momento isso pode acontecer. E todo o sentimento do Lem, para mim, lembra-me um bocadinho desse sentimento também, não é? Que é... Jorge, então, nesse seguimento, achas que o Lem, a obra do Lem, e se calhar o próprio Lem e a sua personalidade, ele é um filho da Guerra Fria, da URSS? Ele, se tivesse nascido nos Estados Unidos e escrevesse ficção científica, imaginas um escritor completamente diferente? Já estamos em história alternativa, é isso? O que é que seria o Stanislav Lem se fosse Stanley Leminsky?
Bem, agora Stanley Lamb. também poderia ser, sim. Hum, É um bocado difícil de conseguir responder a isso, porque eu acho que... Sim, eu acho que ele seria um escritor completamente diferente, porque é inevitável que o nosso contexto nos influencie. Apesar de nós olharmos hoje em dia de forma negativa para a experiência comunista no leste, tinha aspectos positivos, um dos quais era uma elevada educação da população, ou seja, a população de todos aqueles países da União Soviética eram populações, na sua maioria, com uma educação bastante elevada e com uma grande capacidade de leitura. Ainda hoje isso se verifica, em que nós vimos, por exemplo, quando houve aquelas vagas de imigração ucraniana, principalmente para Portugal, em que os filhos vieram estudar para a escola e eles eram logo os melhores alunos das escolas portuguesas, porque tinham já de trás toda essa bagagem cultural. Se ele fosse um escritor americano, certamente seria um escritor diferente. Mas é uma pergunta interessante porque, apesar de Stanislav Lem não ter grande opinião do regime comunista, também não gostava muito dos Estados Unidos da América. Ele era bastante crítico de todo o sistema capitalista. Ele até tem uma imagem um bocado forte, que não sei se posso reproduzir aqui, Eu acho que sim. que é de uma sociedade onde as pessoas podem comer tudo, mas que a única coisa que comem na verdade é merda. Que era a imagem que ele tinha do capitalismo. Ou seja, de que a abundância em si não gera propriamente qualidade. O que também se via, por exemplo, na opinião que ele tinha da ficção científica norte-americana, que era terrível. Ele achava que aquilo era tudo um bando de aldrabões e ignorantes que limitavam-se a transformar contos de fadas e a pôr lá uns robôs para fazer de conta que era algo futurista. O único autor de que ele gostava, americano, era o Philip K. Dick. Tinha bom gosto. Praticamente. Sim, também acho. Nem Isaac Asimov, nem nada? Não. Quer dizer, gostava de outros autores que não fossem ficção científica americanos, mas não eram assim tantos quanto isso. Mas há aqui um tema importante, né? Porque, de facto, eu penso que o que influencia, ou que poderá ter influenciado bastante o Lem, foi precisamente a cultura em que ele nasceu, porque, para todos os efeitos, ali, aquela região, em termos de imaginário, em termos dos clássicos dos vários países envolventes, já era à partida, ou pelo menos com os autores da época, já era à partida muito tendenciosa a um certo fantástico, não é? Ou pelo menos a trabalhar em mitos e temas alegóricos. É natural que o fizessem com um pendor literário e uma abordagem diferente do que fazia os Estados Unidos, porque a malta nos Estados Unidos eram pessoas que vinham, os autores que escreviam pulp e que depois passaram a escrever ficção científica, era a malta que vinha do jornalismo e que vinha das ciências. Portanto, não vinham da literatura, não eram doutores em literatura, eram pessoas com ideias que depois usavam os rudimentos da linguagem e da cultura e dos livros que tinham lido, da sua parte também, eventualmente, outros pulps, e depois aplicavam isso. Tá? Há aqui este choque interessante em que parece-me que o Lem, e é estranho que o Lem seja e quando eu digo único, é no sentido de temos uma cultura de ficção científica americana, temos uma cultura de ficção científica soviética, e depois temos um gajo, entre aspas, no meio, a fazer, a ombrear, não é? Taco a taco com ambos, o que é de si já bastante... Sim, que durante algum tempo foi quase a única ficção científica polaca que existiu. Depois é que começou a existir mais gente. Exatamente. Mas deixa-me só mencionar-te que ele também vinha das ciências, não é? Ele era investigador em ciências. Sim. Trabalhava numa universidade, portanto a base dele também não era a literatura. Acho que a literatura vem justamente dessa educação de base e possivelmente também do facto de ele ter sido um grande leitor enquanto era jovem e também o resto da vida, mas isso também é uma coisa que acho que é inevitável para qualquer escritor, não é? Ser também um grande leitor. Tu achas que o Lem era genial? E onde é que... E se fosse... Porque há escritores que são bons, mas ninguém os acusa de genialidade, não é? E depois há aqueles escritores que são génios.
porque o tempo passa ou os fez maiores, porque as obras não envelheceram, porque são influências de milhares de outros escritores. O Lem pode ser considerado um autor já nesse patamar. Os livros dele, por exemplo, sentes que podem ter datado um pouco, porque a ficção científica, devido às suas características mais intrínsecas, é um género que data muito, não é? Um livro de ficção científica com 30 anos ou 40, às vezes é quase ilegível já, não é? Só com muita simpatia. Sim, olha, eu acho que ele tem obras geniais, só que ele escreveu muita coisa, não é? Escreveu imenso, e muitas dessas obras se calhar não envelheceram bem. Aliás, para ele próprio, ele houve obras que depois mais tarde deixou um bocado de parte, porque achava que já não faziam sentido, que tinham envelhecido já no seu próprio tempo de vida. Acho que há obras que podem continuar a ser muito interessantes, especialmente se calhar até obras que eu gosto muito, que são as obras que são críticas a livros inexistentes. Que ele, a dada altura, começou a escrever críticas a livros que ninguém escreveu. Algumas delas estão compiladas também em português, numa edição também já antiga, daquela coleção de livros B, aquela coleção toda negra que tinha folhas azuis, que foi sempre uma coisa que eu achei estranha, de repente ter livros com folhas azuis, que era, como é que se chamava? Era Livros B, e o livro que se chama é Biblioteca do Século XXI, que tem alguns dessas críticas a livros inexistentes, que é uma coisa que ele foi buscar a outro autor, que é o Jorge Luís Borges, que inventou esse formato de, como o Borges não tinha grande paciência para escrever romances, então escrevia críticas a romances que ninguém tinha escrito. E a certa altura acho que o Lem também se cansou um bocado dos romances, tanto começou a fazer a mesma coisa, porque acho que ele tinha, na verdade, sofrido de excesso de ideias. Não sei se isso conta como genialidade, mas aquilo que eu, se calhar, aprecio mais na obra dele é a quantidade de ideias que ele tem, que não precisa de se espalhar ao longo do romance inteiro. Às vezes, ele até tem livros de contos, como a Siberiad, que eu conheço em inglês. Nunca existiu nenhuma tradução para português deste livro. Penso que não tenho certeza, agora não lembro. Que é basicamente 2 robôs que se dedicam a inventar máquinas, e cada máquina é mais estranha e absurda do que a anterior. E aquilo são sempre máquinas loucas, mas que eu acho fascinante, aquelas ideias estranhas que surgem ali, praticamente página a página. E a mesma coisa também com as críticas. Há uma que eu acho absolutamente genial, em que ele faz uma crítica a um livro chamado Um Minuto do Mundo, que basicamente são 2 autores que se dedicam a compilar tudo aquilo que acontece no mundo num único minuto. E aquilo de repente é tudo colossal, não é? Porque num único minuto no mundo está milhares de pessoas a morrer, milhares de pessoas a nascer, milhares de pessoas a fazer sexo, milhares de pessoas a morrer de doença, a gravar podcasts. Quantas milhares de pessoas não estarão agora neste preciso momento a gravar podcasts, não é? E de repente nós pensamos como nós somos pequenos no mundo, em que um único minuto nem sequer conseguimos ter qualquer tipo de destaque. E eu acho que esse tipo de ideias e de objetos literários não passam assim tão facilmente de moda. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Tu tens um livro, nós estamos a falar da questão dos alienígenas, e agora ao abordarmos o tema das ideias, há um livro que eu considero que é excepcional em termos de ideias e de abordagem, não sei se em termos de execução ou digamos, de prazer de leitura. Eu também confesso que li naquelas edições da Europa América, que era o que havia na altura, e as traduções podiam não ser perfeitas e se calhar baseavam-se em edições que, por sua vez, já tinham traduções problemáticas. Não é? Por exemplo, o Solaris, a primeira vez que foi traduzido para português pela Europa América, veio da edição em língua inglesa, que por sua vez tinha sido uma tradução da língua francesa, e esta sim do polaco. Portanto, e muita coisa se perde pelo meio, e as incompreensões e tudo mais. E até ainda por cima, a escrita dele jogava muito com as palavras, desculpa. Exatamente, exatamente. Né? E infelizmente foi recuperada há pouco tempo a edição da Antígona, pronto,
ótimo, quer dizer, pelo menos essa grande obra dele, nós temos em português, traduzido diretamente do polaco e aparentemente com atenção a esses cuidados. Mas aquilo que eu queria dizer era um livro que é A Voz do Dono. Eu gostei bastante de ler A Voz do Dono, reconheço que eventualmente não será o apelativo para o paladar de quem está habituado a muita ação, a muito enredo, a muita trama, mas em termos de ideias, basicamente A Voz do Dono é a recepção de um sinal extraterrestre, antecipando a ideia do contacto, ou seja, o contacto pode ir buscar também um bocado a esta noção, em que o sinal extraterrestre nunca é compreendido, efetivamente. Portanto, passa como aquele, lembro-me do filme do Arrival, não é? Exatamente, se calhar vai um bocado mais aí, não é? Mas enquanto que na ficção americana há um final feliz, no sentido em que o cientista, o técnico, consegue dar passos qualitativos e consegue alcançar alguma compreensão, o Lem diz, não, nós nunca vamos compreender a inteligência extraterrestre porque é precisamente muito afastada de nós vamos apenas aproximar-nos de uma sombra dele. E o livro da Voz do Dono basicamente é uma reflexão filosófica sobre o que é o outro. Sim. E nesse aspecto, em termos de ficção científica, acho que é um grande enriquecimento para a literatura poder contar com este tipo de pensamento. E, no entanto, era algo que estaria muito bem, por exemplo, num Kafka. No entanto, o Lem não é ombreado em termos de clássicos, em termos como autor e mesmo como os livros, que agora está-se a recuperar bastante e está eventualmente a estudar-se mais. Mas tu nunca, pelo menos na nossa juventude, quando nós aprendíamos estas coisas, nunca ouvias o Lem ser dito na mesma frase que o Kafka, porque o Kafka estava aqui, né, e o Lem estava aqui, um bocado mais abaixo. Seria por escrever ficção científica? Seria por causa das más traduções? Não sei. Sim, ambas as coisas são possíveis, não é? Até porque temos de pensar que a obra dele só mais tardiamente é que passou a cortina de ferro, por algum tempo a passar para este lado e ganhar essa relevância. Olha, isso é uma boa pergunta, mas sinceramente é daquelas perguntas que é muito difícil de responder, porque há autores que conseguem efetivamente... aliás, eu acho que até uma vez o Luís falou disso noutro podcast qualquer que eu ouvi, de que há autores que podem ser muito bons, mas que não conseguem deixar uma marca ou ter um impacto social ou na consciência da cultura, e outros conseguem ter esse impacto. E a razão disso acontecer, se calhar, também é aleatória, não é? É como as vendas para o top. Tens livros... que merecem lá estar e não chegam, e tens livros que nunca vais perceber como é que lá chegaram, nem o próprio autor percebe, nem o editor do livro percebe. Ainda hoje falava com uma autora sobre isso. É um alinhamento de estrelas absolutamente... Não vais falar do Twilight ou do 50 Shades of Grey. Mas esses fazem parte do pacote, sabes? É um enigma absoluto. Pronto, é aquela, como se costuma dizer, a pergunta de $1 milhão que ninguém sabe, só depois de acontecer é que nós sabemos, porque antes ninguém podia adivinhar. Olha, como é que o Lem era visto fora da cortina de ferro? Na Europa, mas se calhar nos Estados Unidos, pelos escritores de ficção científica, pela crítica. Ele ganhou um prémio, depois o prémio foi retirado, mas acho que a história é mais complexa. Mas como é que ele era visto? Eu acho que ele teve algum reconhecimento, mas nunca teve o reconhecimento que ele próprio gostaria de ter, e se calhar isso também contribuiu para esse episódio que contas, em que basicamente foi um episódio em que ele escreveu um artigo a dizer horrores da ficção científica americana, e por causa disso foi-lhe retirado esse reconhecimento, esse galardão que lhe tinha sido dado, porque os americanos ficaram profundamente ofendidos. Embora depois eu acho que a história é um bocado mais complicada, porque, olha, foi um problema de traduções também, de que estava a falar o Luís, em que ele escreveu um artigo em polaco, depois o artigo foi traduzido para alemão, depois foi traduzido de alemão para inglês, e acho que no meio disto tudo perdeu-se alguma coisa. Se passou pela língua alemã, tem que ter ficado pesadíssimo, horrível, meu. E então, mas tu dizias, ele teve esse reconhecimento, mas não aquele que ele merecia, se calhar aquele que ele desejava.
Sim, porque ele ainda hoje acho que é muito mais conhecido no leste do que no ocidente, de longe. E tem muito mais reconhecimento, e há prémios que têm o nome dele e tudo mais. E depois eu acho que também se passa, lá está, por uma dimensão cultural. Eu acho que ele é um escritor muito mais filosófico e ensaístico do que propriamente de ação, de criar enredos que nos prendem. Ele também tem livros assim, que nos prendem até ao final, mas que muitas vezes os livros dele são mais marcados por ideias, por digressões, por muitas vezes discussões sobre questões científicas e filosóficas e coisas que mexem com a nossa cabeça, do que propriamente estarmos a envolver-nos emocionalmente com personagens e a acompanharmos as suas aventuras. E isso muitas vezes é aquilo que prende mais as pessoas, não é? As pessoas muitas vezes dizem-me que gostam mais de ler romances do que de ler contos, porque ficam presas às personagens, querem acompanhar aquelas personagens até ao fim. Sim. E eu não sei se o Stanislav Lem é sequer um autor de personagens. Acho que é principalmente alguém que cria situações. É quase no século XVIII havia aquelas fábulas filosóficas que eram escritas pelo Voltaire e outros autores. O Diderot e como é que se chamava outro, Rousseau. E acho que o Lem segue um bocadinho a mesma linha. Ou seja, é mais interessante criar uma experiência mental ou filosófica através de uma narrativa do que propriamente mexer com as nossas emoções ou fazer-nos antecipar o que é que irá acontecer a seguir. Então, olha, antes de passarmos para o código promocional, diz-me uma coisa. Qual é que é o autor americano mais parecido com o Lem? Porque nestas características estás a dizer, não é um tipo de narrativa, não é um tipo de personagens, é um tipo de... Ok, então não há de ser o único. Eu tenho um nome na cabeça, mas não queria dizê-lo. Eu apontaria para o Philip K. Dick, ok. Dentro da ficção científica. Pelo seguinte, porque eu acho que também as experiências filosóficas também eram mais importantes para o Philip K. Dick, ao ponto de ele poder também escrever livros que, em termos de enredo, são muito estranhos. Então, às vezes parece quase que se esquece do enredo no meio do livro. Eu vou discordar um bocadinho, porque eu ao longo dos tempos, com alguns artigos que eu tenho escrito, eu referi dois tipos de ficção científica que não existem mais, com certeza, mas estes foram aqueles que eu encontrei, que me fazem sentido, e que eu acho que tanto o Lem como o Philip K. Dick são expoentes de um e do outro. Como eu já disse várias vezes, o Philip K. Dick é o expoente daquilo que eu chamo de histórias de consciência, que é, nós não sabemos exatamente se aquilo que estamos a ler e que estamos a é realidade ou não é realidade. Certo, sim, o próprio concordo. protagonista está numa lógica que é, eu não sei se isto é realidade, quando é que é realidade, quando é que não é. E temos uma série de histórias muito interessantes dentro desta lógica. Já não do Dick, mas temos o Matrix, temos o Inception, temos uma série de ficção científica muito interessante relativamente a isso. Ao passo que o Lem tem outro tipo de história, que é aquilo que eu costumo chamar as narrativas de perspectiva, que é, ele coloca-nos numa perspectiva que é completamente fora do que a gente possa imaginar. Como se nós tivéssemos a ver um mapa mental X do nosso mundo, do nosso universo, da maneira como as coisas funcionam, e de repente há um alienígena, há um planeta, há qualquer coisa, e está a ver-nos completamente de fora. Está a ver-nos completamente fora e está a câmera também estava a ver completamente. Foi uma ilustração visual do que estava a dizer o Bruno. Se vê nos livros do Lem, mas também podes ver no Arrival, que tu estavas a falar, do Ted Chiang, também podes ver no Annihilation, que são de facto outro tipo de ficção científica, mas dentro dessa lógica, que é, espera aí, nós achamos que sabemos tudo, nós achamos que a maneira como nós pensamos nas coisas é a mais certa de todas, mas olhem lá, mas e se as coisas forem completamente diferentes e não tiverem nada a ver com aquilo que a gente está a pensar? E eu acho isso curioso. Mas não faço ideia de qual é o americano Eu estava aqui a pensar, acho que a questão aqui é ser americano. Eu estava aqui a tentar lembrar-me daquela, a época anos 40, 50, 60, a época clássica
a época clássica da ficção científica, acho que os americanos, tendencialmente, os que escreviam ficção científica, provavelmente para as revistas e depois para os paperbacks, dificilmente passariam pelo coador que era a ficção científica é isto. E a ficção científica tem que ter uma narrativa, tem que ter um enredo, tem que ter a aventura, tem que ter a especulação e tem que ter a jornada do herói, tem que ter um princípio, um fim, um meio e um fim. Eu acho que se encontrarmos, agora estava a tentar pensar, se encontrarmos na América isto, iremos encontrar mais no mainstream do que propriamente na ficção científica que nós conhecemos e a tal que se desenvolveu no género. Estou a pensar eventualmente que o mais próximo disto seria aquilo que o Silverberg começou a fazer nos anos 70 com aqueles estados alterados de consciência, mas aproximo muito mais dos britânicos, como, para começar, o Wallace Stapleton, que eu diria que é uma aproximação interessante de uma abordagem além, mas fora da Terra, enquanto que e uma perspectiva temporal mais longínqua, enquanto que acho que o Leme era muito mais situacionista, e eventualmente o Ballard, mais tarde. Mas o Ballard até equaciona um bocado com o Borges, porque ambos tinham uma noção matemática dos universos. Há um conto do Ballard que se passa num objeto finito, um objeto como tipo um asteroide ou um objeto artificial do mesmo tamanho, mas depois quando eles entram é infinito, porque passam de sala em sala e todas as salas são idênticas e de repente a expedição perde-se completamente e já não consegue sair mais. E isto é um bocado a Borges, não é? e aos seus contos sobre o infinito, como a Biblioteca de Babel. Certo, sim. Então, eu diria que era mais nessa ótica, e capa disso acho que não... É curioso ir buscar autores europeus, que eu acho que de facto fazem mais sentido, se calhar, nessa aproximação a Stanislav Lem do que os americanos. Mas eu penso no Philip K. Dick pelo seguinte, porque o próprio Philip K. Dick teve dificuldade em passar por esse coador. Aliás, eu lembro-me do Philip K. Dick, numa dada altura, agradecer à sua editora por lhe ter ensinado a escrever, ou seja, escrever como contar uma história, que ele não sabia, ou seja, ele no fundo escrevia aquilo de uma forma muito mais intuitiva, à procura das ideias e não preocupado com todos esses parâmetros. Depois isso é algo que ele depois vai aprendendo gradualmente. E porque, se calhar, esta distinção que o Bruno está a fazer entre, entre perspectiva e a... narrativas de perspectiva e narrativas de consciência, sim. Consciência. Acho que é uma belíssima divisão, sim. Mas eu não sei se essa divisão é assim tão taxativa quanto isso. Porque, no fundo, quando falas em perspectiva, estás a assumir que existe uma lógica mais objetiva na realidade, certo? E eu acho que, tanto num caso como no outro, sim, acho que estamos a lidar com realidades que são contingentes. Isto é, que mudam de consciência para consciência. A minha lógica é que o Philip K. Dick põe em causa a consciência das coisas, com a nossa consciência da realidade. Põe em causa se a realidade é de facto aquilo que nós achamos que é, no sentido da nossa percepção, da nossa compreensão, certo, etc. Sim, no fundo a nossa percepção é limitada em relação àquilo que nos rodeia, certo? Enquanto as narrativas de perspectiva como o M, a lógica não é tanto de se aquilo é a realidade ou se não é a realidade, mas de existem outras perspectivas completamente diferentes da nossa relativamente à realidade, que se calhar estão numa dimensão que a gente nem sequer consegue imaginar, mas que põem em causa se nós estamos certos ou não. Se tu vês uma coisa como o Solaris, tal como estávamos a falar há bocadinho, o mapa mental daquela gente há ali alguém a matar as pessoas. Há aqui alguém que é um sabotador da missão, que está aqui a matar as pessoas. E depois, na verdade, aquilo que se está a passar é que o alienista está a olhar para dentro e está a mudar aquilo tudo. Portanto, mas isso vai alterar a própria consciência das personagens. Pensar. Mas a realidade não muda. A realidade é mais ou menos a mesma. A questão é que nós não a estamos a ver.
não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu estou a entender. Se calhar a minha dúvida é se isso é uma diferença assim tão grande quanto isso. Não é? Porque acho que se calhar o teu ponto de partida tem a ver com a noção de indivíduo. Enquanto que essa noção de indivíduo, se calhar no Stanislav Lem, é mais difusa, não é? Porque há várias obras dele onde essa questão da consciência individual, de facto, é posta em causa. Sem dúvida. Mas imagina agora, por exemplo, o Arrival. Não é? Certo. O Arrival depende de tudo, quer dizer, estamos a tentar, aquelas pessoas estão a tentar comunicar com os alienígenas, etc. E às tantas chegamos à conclusão que não tem nada a ver com a comunicação com os alienígenas, tem a ver com uma percepção do tempo que nós não estávamos sequer, que é uma perspectiva completamente diferente da nossa, estás a perceber? E que tem um impacto grande na nossa. Uhum. E isto põe em causa, não se nós estamos a compreender a realidade, não estou a referir bem, não se a realidade é de facto a realidade, não se a nossa mente está errada ou não, mas se o nosso mapa mental do universo não é demasiado limitado. Não sei se me estou a fazer entender. É quase como se uma fosse para dentro, ou tivesse entre o dentro e o fora, e o outro fosse do fora para o mais fora ainda. Mas no Arrival, mais uma vez, tu tens uma perspectiva positiva, em que tu, para todos os efeitos, tens ali uma interpretação totalmente radical, ou radicalmente diferente, né, daquilo que é a linguagem. A linguagem entra como um fator não entrópico. Né? Basicamente é o que estamos aqui a falar, é com um fator não entrópico para se fazer entendida. A frase existe fora do tempo. Eu penso que se fosse o Lem a falar sobre isto, diria, nós nunca vamos conseguir perceber isto, porque estamos limitados à nossa forma de pensar. Agora, eu não sei até que ponto é que isto é uma perspectiva filosófica Lem, se é uma perspectiva filosófica Lem no contexto Cortina de Ferro, no contexto século XX que ele atravessou com as suas conjunto de limitações e com a sua condição pessoal que tu próprio já... Deixa-me aproveitar que vocês estão todos a concordar agora para anunciar o nosso código promocional. Boa? Como vocês sabem, vocês espectadores e ouvintes, temos um código promocional para vos oferecer no valor de 5€ para descontar em compras na loja online da saída de emergência. Ora, as condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio. Portanto, aproveitem, se há algum livro da saída que querem, é hoje. E quem vai escolher o código, que está aqui mais lado nenhum, é o Jorge Palinhos. O que é que sugere, Jorge? Uma palavrinha. Bem, já que, tendo em conta o tema, acho que o melhor será o Solaris, não é? Solaris, muito bem. Vale 5€. Fácil de lembrar, é curto e é a obra mais fácil de encontrar, mesmo no mercado editorial português do Stanislav Lem. Ok. E está relacionado com a discussão que nós estamos aqui a ter neste momento. Olha. Solaris, muito bem. Então, assim, por falar em Solaris, na tua opinião, se tu tivesses que dizer a alguém, olha, o Lem é um grande escritor, e a pessoa perguntava-te, ok, então o que é que eu devia ler do Lem? Epá, qual é o teu top 3? Eu vou perguntar isto aos 3, ok? Queres começar tu? Já estás a coçar a cabeça. Eu tenho 5 ou 6, não consigo escolher 3. Não, mas consigo escolher 3. Eu acho que o Solaris, se calhar, é obra emblemática também pelo facto que eu acho que é acessível a quase toda a gente. Se calhar, em parte, o sucesso deve-se que é uma obra que é fácil para as pessoas lerem, fácil dentro do Stanislav Lem, e mostra também aquilo que acho que são os aspectos mais fortes da escrita dele e da obra dele. Depois escolheria também a Siberiad, por mostrar um outro lado dele que está mais próximo desse jogo lúdico das ideias, que é ao mesmo tempo divertido e desconcertante. Como terceiro, eu escolheria justamente, na versão portuguesa, a Biblioteca do século XXI, ou seja, as críticas aos livros inexistentes. Ok, espetáculo. Fiquei com a vontade de ler os 3, porque vou ser honesto. Eu só li um livro do Lem e não foi nenhum desses. Mas eu já vou falar dele porque nós vamos publicá-lo. Okay. Luís, queres atacar aí com 3 sugestões? Não sei se vais repetir alguma do Palinhos. Vou repetir necessariamente o Solaris, porque acho que é uma boa introdução ao Lem. Mas vou empatar 2 em segundo lugar,
que é precisamente a voz do dono, que eu já mencionei. E estou aqui a cingir-me a livros que estão traduzidos para português, podem não estar imediatamente disponíveis, mas se forem um alfarrabista, eventualmente com um bocado de sorte conseguem encontrá-lo. É a voz do dono e penso que se chama Regresso à Terra, que é a história de um astronauta que, depois de uma missão no espaço em que é afetado pela dilatação temporal relativística, volta a uma Terra que ele não conhece. E, mais uma vez, é daqueles romances situacionistas em que não há necessariamente um objetivo. Não há ali atenção. O que temos naquele livro é alguém que está desenraizado do seu tempo e tenta enquadrar-se em algo que ele não conhece. E, de facto, é uma situação que só a ficção científica consegue dar, porque em mais nenhuma literatura tu terias a possibilidade de teres uma pessoa que avançou no tempo e ainda continuaria viva e funcional nos seus tempos mais jovens. E o terceiro é o Congresso Futurológico, porque foi um livro que me espantou por me ter interessado tanto e ser tão divertido que eu consegui acabá-lo numa tarde. É uma edição da Caminho, é pequeno e... Não é muito longo o livro, não é? Pois, não é muito longo. Aquilo é uma novela. Mas foi mesmo um prazer de começar a ler e de repente não conseguir parar. E é raro ter esta sensação com algumas ficções, e não estava nada à espera que o Leme consegue ser um bocado maçudo às vezes, ou pelo menos nas traduções que a gente tinha era um bocado maçudo. Não sei, obviamente, se no polaco ou se uma tradução melhor não teria um estilo mais apelativo, porque ele, como tu disseste, ele tinha um trabalho bom da linguagem. Mas gostei bastante e havia lá ideias irónicas muito interessantes. Mais uma vez, será que eu ia gostar disto passados uns 30 anos? Não sei. Mas são as minhas recomendações. Ok, Bruno. Solaris, deixa-me adivinhar. Tenho que começar pelo Solaris, exatamente. O Solaris teve bastante impacto em mim. Exatamente porque eu senti-me atirado para uma visão diferente, uma perspectiva diferente, e fui surpreendido, não é? Conhecia muito pouco o Leme naquela altura. Tinha lido o Fiasco, que para mim é o segundo, porque é aquele que foi o primeiro, foi aquele que me introduziu, foi aquele que na altura mexeu comigo, achei muita piada, achei engraçado. Ouvi no Nébula, se não me engano. E depois tens a voz do dono, que eu conheço menos, não cheguei a acabar, confesso, mas que estava a gostar bastante, tenho ali ainda ali à minha frente, mas que é o terceiro livro que confesso que estava a ler do M e que veio um bocadinho na sequência dos outros também, na lógica de como ele pensa e faz. Eu vou ter que recomendar o único que eu li e que nenhum de vocês falou, que é o Invincible. A Nave Invencível foi publicado na Argonauta já há muito, muito tempo. Eu não tenho esse volume. Ok, eu li em inglês há pouco tempo, porque nós compramos os direitos e vamos publicá-lo, penso que em 2023, talvez, que é uma história fascinante, aquela coisa meio retro do foguetão gigante, que a Terra num planeta e de repente depara-se com um inimigo que não compreende, e até ao final estamos a tentar descobrir que inimigo é esse, porque mata tudo e mais alguma coisa, parece uma inteligência artificial, mas não vou contar não vou fazer spoilers, como diz o meu filho, senão estraga o prazer da leitura, mas está muito bem escrito e sinto que dava um grande filme. E eu acho que vai dar não sei se é um filme, se é um jogo de computador que vai ser... É um jogo de computador que está a ser desenvolvido. A propósito de filmes, tu gostas das adaptações? Eu só vi a segunda do Steven Soderbergh. Nunca consegui ver a do Tarkovsky, que é assim uma coisa muito estranha, que eu acho que... Eu já tentei ver várias vezes filmes do Tarkovsky e tenho sempre problemas. Há sempre alguma coisa que bloqueia. Aliás, a situação mais bizarra que eu já tive foi ver uma vez um filme do Tarkovsky, que era o Andrei Rublev,
ao Fantasporto, e que eles começam a passar o filme e depois de repente interrompem e informam o público que tinham perdido uma das bobinas do filme e por isso já não iam poder passar o filme. Foi uma das situações mais bizarras que já tive numa sala de cinema. Mas olha, eu dava a sugestão que se nunca leram o Solaris, não vejam nenhum dos filmes antes. Foi, exatamente. Vejam Sim, o livro é muito melhor do que pelo menos a versão que eu vi do Soderbergh, com o George Clooney. Eu adoro o Soderbergh e gosto de muitos filmes do Soderbergh e acho que ele tem momentos geniais, não em todos os filmes, mas tem momentos geniais. E de facto o Solaris é aquele que menos enche, não deixa uma barriga tão cheia, não é? Como um Ocean's Eleven ou uma novela, que é assim uma coisa estranha. Erin Brockovich. E há uma entrevista com o Lem no YouTube, ainda não tinha visto, estive a ver algumas para esta sessão, em que ele diz que foi falar com o Tarkovsky à Rússia e teve a tentar explicar à equipa o que era o livro, né? O que ele tentava dizer, e acho que ele disse, houve um ponto em que ele disse: vocês são os idiotas, e vai-se embora. Ele apelidava toda a gente, eram todos vocês. Pois, sim. Mas olha, pegando no Invencível, eu gosto do livro, não é dos livros que eu gosto mais, mas é curioso que se calhar é um dos livros mais americanos do Lem, porque eu acho que ali é a noção da construção, do enredo, de que se calhar é o livro também pode funcionar como introdução também ao Lem, tal como o Solaris, porque é um livro que se lê muito bem, é fácil de acompanhar, prende-nos, tem justamente todo esse mistério que nos leva a desvendar e depois o final é surpreendente, que é, na verdade, um livro muito cinematográfico. Sim, também parece-me que é isso que dava uma acaba boa ser muito visual, muito assente em ação, enquanto que ele tem outros livros que assentam mais justamente na reflexão e na discussão, e também tem, e acho que para não ficarem com a má ideia, ele tem livros muito divertidos. Ele também tinha muito sentido de humor e há livros que uma pessoa se ria às gargalhadas com as coisas estranhas que lá aparecem. Eu lembro-me, não sei qual é que era, em que de repente havia um espetáculo de striptease ao som de Bach, que é assim uma cena muito bizarra. Então, eu estava há bocado a ver sobre ele também escreveu livros policiais, não é? Policiais, foi isso que eu li. é aquele que eu falei, acho que se chama The Chain aquele of que tu falaste Chance. primeiro, exatamente. Sim, é um policial / ficção científica. Ok. E tem um livro da filosofia, não é? O Summa Technology. Sim, não é filosofia, não é? Ensaios sobre ciência e tecnologia, que é a Suma Teológica, que nós estávamos a falar antes que está traduzido para inglês e para espanhol agora, não é? Em espanhol, sim. É muito interessante, mas eu não creio que haja assim mercado em Portugal para editar a Suma Tecnológica. Teológica é outra coisa. Olha, eu gostei muito desta viagem que fizemos, porque se falou do Lem, e ao falar do Lem, falou-se deixa-me cá ver, falou-se do Philip K. Dick, falou-se do Ballard, falou-se, ajudem-me, falou-se do Arrival, do Kafka, Borges. Fez um percurso vasto sobre grandes nomes do Fantástico, alguns deles muito respeitados, outros nem tanto, infelizmente. Portanto, fica o desafio, leiam Lem, os alfarrabistas têm, a CD de emergência terá o Invincible em breve. E, olha, Paulinhos, muito obrigado pela disponibilidade para aqui estares. Obrigado também pelo convite, foi uma conversa muito engraçada e muito estimulante. Não é todos os dias que se vê falar em português sobre o Lem, portanto eu acho que foi muito giro, já tinhas escrito um artigo muito interessante para a revista Bang. Vamos arranjar outro tema, a gente tinha uma lista de ideias para... Portanto, Paulinhos, estás convidado a voltar, é um prazer para nós ter-te aqui novamente, em breve. Obrigado. E Bruno, Luís, um grande abraço e vemos no próximo episódio, não é? Exatamente. Até à próxima. E para casa, onde quer que vocês estejam, a ouvir-nos, a ver-nos. Olha, muito obrigado por nos terem feito companhia neste Bancast e até um próximo episódio. Obrigado. Ok, pessoal, foi giro. Pronto.
Foi uma boa E não viagem. falámos daquele episódio do K-Dick, o K-Dick a dizer que o LEM não existe, é um coletivo de autores soviéticos. O gajo fez uma denúncia à CIA. Tu mesmo a ver o K-Dick a chegar à CIA. Este gajo não existe. O LEM é Lunar qualquer coisa Module, não era? Era um acrónimo. Sim, Só mesmo mas o K-Dick. olha que não seria assim tão mal pensado, não é? A quantidade de coisas que ele escrevia, coisas tão diferentes. Mas isso é É, verídico, Luís. Isso é verídico. Sim. É, pá, tinhas que ter falado isso, pá. Isso é tão giro. Só mesmo o gajo com, né, com o charrinho e com a droga já havia paranoia em tudo. Olha, ainda está a gravar, pá, ainda podemos pôr. Sim.